Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 27 de junho de 2021. Gente, hoje é domingo, dia propício para a gente aprofundar um pouco mais no assunto. Vamos estudar o conceito de soberania nacional e de soberania popular. Nada mais apropriado nesses tempos de globalismo em que estão tentando roubar o direito à autodeterminação dos povos e das nações definirem os seus destinos, transferindo este poder para interesses políticos, econômicos e burocráticos que não foram eleitos por ninguém para determinar os destinos dos povos e das nações. Esse é o assunto do meu vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que está doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação é muito importante para melhorar a estrutura do canal, para ampliar o alcance dos meus vídeos. Lembre-se que este é o único canal com viés conservador que faz análise política à luz da teoria da comunicação e da ciência política em vídeos curtos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links dos vídeos e das análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Gente, se eu for censurado em qualquer mídia social, lembro que já me roubaram uma conta do Twitter, devolveram 15 dias depois com 5 mil seguidores a menos e que o Google suspendeu o meu Google Ads. Não posso mais amplificar o alcance dos meus vídeos. Portanto, qualquer censura que eu sofrer, lá no Telegram você me acha, vai saber para onde eu fui. Por segurança, já criei um canal na cos.tv. É um portal de vídeos concorrente do YouTube. Entrando lá na cos.tv, você digita Dextra espaço jornalismo no campo de busca e vai achar o meu canal lá, ok? Muito bem, gente, vamos lá. Soberania é um conceito da ciência política, da teoria geral do Estado, não é uma simples palavra. Portanto, é um termo que organiza toda uma ou mais correntes de pensamento filosófico sobre a origem do poder e a legitimidade do poder dos governos. Existem duas vertentes organizadoras da teoria sobre a soberania. Uma é de origem pagã e outra é de origem teológica. Existem doutrinas, portanto, que organizam a concepção humana sobre a origem do poder, a origem da legitimidade dos governos para determinar os destinos das nações. A civilização ocidental nasceu de três experiências históricas, que foram a civilização grega clássica, o Império Romano e o cristianismo. A civilização grega clássica e o Império Romano são anteriores ao cristianismo e delas derivou uma concepção de que o destino da sociedade é obra coletiva da comunidade humana, da cidade, da polis, como diziam os gregos, né? De polis deriva política. Fazer política é participar dos destinos coletivos da sociedade em que você vive. Na concepção grega, os gregos se reuniam em praça pública, votavam, discutiam o que se ia fazer diante dos desafios da administração da cidade. Os romanos depois inventaram a eleição, inventaram o Senado, o sistema de democracia representativa. Mas de trás de todas essas duas experiências históricas está a ideia de que o povo é senhor do seu destino. Depois, com o final do Império Romano e o surgimento da Idade Média, as cidades desaparecem e o exercício do governo e da autoridade será feito pela aristocracia e pelo clero. A sociedade se fragmenta, o homem volta a viver isolado no campo, em comunidades rurais, em feudos, e essa ideia de que a sociedade, a coletividade, a cidade é o locus da política e é o lugar onde o indivíduo coletivamente define o seu destino, é substituída por uma visão de origem teocrática ou teológica, pela ideia de que a sociedade humana é criação divina, como tudo, e consequentemente Deus criou também a comunidade e o nosso destino está
previsto nas escrituras bíblicas, né? Aquela ideia de que o homem nasce direcionando a sua vida para um futuro pré-determinado, que pode ser o paraíso, se a gente se comportar direitinho, ou o inferno. O que nos importa aqui do ponto de vista filosófico e teórico é a oposição entre essas duas ideias. A ideia anterior ao cristianismo de que o homem é senhor do seu destino, que o homem constrói o destino da coletividade fazendo política, ou a ideia de origem teológica, teocrática, teodeuscracia, poder, de que o poder emana de Deus e que é Deus, portanto, que escolhe, entre aspas, né, legitima os governantes ou a família de onde sairão os governantes, ok? Dois teólogos católicos são muito importantes nesse sentido. Santo Agostinho, que viveu no século III, é um dos primeiros grandes formuladores do pensamento filosófico da Igreja em relação à política, e uma das suas principais obras é chamada A Cidade de Deus. Vejam bem, A Cidade de Deus, o próprio título da obra, designa uma contraposição à ideia greco-romana ou greco-latina da cidade dos homens, né? Essa dicotomia a qual eu me referi, da ideia de que o destino da sociedade é obra do ser humano fazendo política ou é obra divina. Deus, portanto, teria designado o nosso destino e, consequentemente, os reis eram escolhidos, entre aspas, por Deus e não precisavam prestar contas à sociedade. Dentro das visões teocráticas ou teológicas, das doutrinas teocráticas do poder, existem duas visões decorrentes de tempos históricos diferentes. Uma é a chamada doutrina primitiva da Igreja, que deriva inclusive da obra de Santo Agostinho e que define que esta desigualdade humana, ou seja, desigualdade de que tipo? A desigualdade que diferencia governantes de governados. Então, há indivíduos que Deus escolheu para governar e, consequentemente, Deus determinou que os outros estão destinados a serem governados. Esta concepção, ela vigorou ao longo praticamente de toda a Idade Média até o século XIII, quando outro teólogo católico, São Tomás de Aquino, modifica a doutrina da Igreja e passa a reconhecer que Deus concede a soberania não diretamente aos reis ou à família dos nobres, né, da aristocracia feudal, mas Deus designa a soberania ao povo e o povo tem o poder de aceitar ou não aceitar os governantes que tem e inclusive tem o poder de se rebelar contra os governantes se os governantes fossem tiranos, ok? Então, o que está acontecendo aqui no âmbito da sociedade humana ao longo desse período, né? Quer dizer, Santo Agostinho é um teólogo do século III. São Tomás de Aquino é um teólogo do século XIII. Então a Revolução Comercial, o ressurgimento das cidades, começa ali pelo século XII, vai percorrer 3 ou 4 séculos. Trata-se do início de um processo de transformação social, política e econômica que traz de volta as cidades, tal como existiam lá na Grécia Antiga ou em Roma, e consequentemente quando você tem indivíduos agrupados vivendo em cidades e não mais isolados no campo, ressurge a ideia do indivíduo como ator coletivo da escolha dos seus destinos. Não estamos falando aqui em eleição ainda, gente, tá? Sufrágio universal vai se materializar anos depois. Mas observem que São Tomás de Aquino, já no século XIII, observando as transformações pelas quais a sociedade está passando, se antecipa na formulação de uma nova doutrina teológica da soberania e passa a reconhecer que o ser humano, coletivamente em sociedade, pode construir o seu destino, embora iluminado por Deus, ok? Então o tempo histórico avança e vão surgir as revoluções burguesas, o iluminismo e a separação entre Estado e Igreja. Daí derivarão pensadores novos, pensadores não teológicos, gente que não estudou filosofia dentro dos mosteiros da Igreja Católica. Teólogos civis, vamos dizer assim, pagãos, que foram estudar
os filósofos gregos, os pensadores do Império Romano, e foram estudar também Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Bom, gente, a sociedade da época então começa a se transformar, ocorre o surgimento do Estado absolutista, ou seja, os feudos passam a ser unificados com mão de ferro por príncipes poderosos que montam exércitos e submetem os senhores feudais à unificação dos feudos e à formação do Estado Nacional. Surge então a ideia de que o poder soberano é de um soberano absolutista, o poder exercido com mão de ferro. Não existe mais a ideia, então, de que cada senhor feudal é senhor do poder dentro das fronteiras da sua propriedade. Ele é o senhor da moeda, da lei, da punição dos crimes e assim por diante. Os feudos são unificados e surge uma estrutura de poder nacional encarregada da moeda, dos tributos, das leis, da punição dos crimes e assim por diante. E óbvio, a sociedade evoluindo, surgirão pensadores que vão refletir sobre a doutrina da soberania. Nesta época estava acontecendo o cisma da igreja, o surgimento de Lutero, teólogo protestante que produz o racha na igreja católica. E nesse contexto, Thomas Hobbes é um pensador que viveu nos séculos 16 e 17 e, preocupado com o cisma da Igreja Católica, vai formular uma doutrina da soberania numa obra chamada O Leviatã. O Leviatã é um monstro mitológico, ele é um monstro alado que tem escamas e asas. É uma figura de linguagem que expressa a ideia do Estado. Ele é um monstro, logo ele não é humano. Ele é alado, logo ele está acima de todos. A ideia, portanto, de que o Estado é uma organização, é uma abstração construída pelo ser humano e que se posiciona acima de todos. Implícita essa ideia está a ideia de igualdade dos homens perante o Estado. Lembre-se que nas doutrinas de origem teológica havia a ideia de que há uma desigualdade humana, indivíduos designados para governar e indivíduos designados por Deus para serem governados. A doutrina de Hobbes já parte do pressuposto de que não é bem assim, de que, tendo criado o Estado, o homem criou uma situação na qual todos somos iguais perante a lei, ou pelo menos de que a lei deva tratar a todos como iguais. A doutrina de Hobbes parte do pressuposto de que nós vivíamos em estado de natureza antes da existência do Estado. Uma época de anarquia e violência e de vigência da lei do mais forte. Então que nós, seres humanos, não querendo mais viver nessa situação de anarquia e violência, criamos o Estado através de um contrato social. Obviamente, ninguém sentou na mesa para escrever esse contrato, né? Estamos falando aqui de uma abstração teórica para explicar como é que surge o Estado, mas o fundamento deste contrato parte da ideia de que nós abrimos mão do poder soberano residente em cada indivíduo de matar, de roubar, de impor a sua vontade sobre os demais. E transferimos totalmente a nossa liberdade, o nosso poder ao Estado, para que o Estado, em nome da lei, exerça o monopólio da violência e proteja os mais fracos dos mais fortes, ok? É o pai da teoria contratualista. Na verdade, a ideia de contratualismo já aparecia lá em São Tomás de Aquino. Como eu disse, esses pensadores vão um lendo os outros. Mas quem formula pela primeira vez de maneira mais acabada esta ideia de que o Estado surge de um contrato social é Hobbes. Depois de Hobbes vem John Locke e Rousseau. São dois pensadores que vão suceder Hobbes no pensamento político sobre o conceito de soberania. Eles vão vivendo uns depois dos outros, historicamente, né? John Locke vai viver do século 17 e 18, né? Eu tinha dito que Hobbes viveu do século 16 e 17, Locke 17 e 18 e Rousseau em pleno século 18. Locke é o precursor da ideia de separação dos três poderes do Estado, muito embora o autor que vá se notabilizar por essa teoria é o Barão de Montesquieu.
Mas Locke já está falando aqui em contenção do excesso de poder do Estado. Quer dizer, o absolutismo foi um período curto da história da humanidade, durou poucos séculos e, em seguida, a burguesia vai querer destituir esses poderes excessivos dos soberanos que unificaram o Estado nos séculos anteriores. Então, Locke já introduz a ideia de que a legitimidade do poder do governante deriva da escolha ou do consentimento popular. E que para evitar o absolutismo do monarca é preciso separar o poder em três. Então, existe aqui uma ideia que é um dos fundamentos do pensamento liberal, que é a contenção do excesso de poder dos reis. Então, de certa forma, ainda que defendesse o poder absoluto dos reis, Hobbes, ao partir da ideia de que todos somos iguais perante o Estado, à medida que o Estado é uma organização que está acima de todos, está introduzindo aqui uma ideia que é um dos fundamentos da democracia. Ou seja, se todos somos iguais perante o Estado que está acima de nós, todos devemos ser tratados como iguais, o rei não pode ser desigual, o rei tem que estar submetido à lei. Depois Locke vai aprofundar essa teoria e falar aí sim em soberania popular, em que o poder dos governantes deriva da legitimação, do consentimento popular. Ainda não estamos falando em eleição. Em seguida vai surgir o voto censitário, a ideia de que escolhiam os governantes apenas os proprietários, os indivíduos detentores de propriedade. Só bem posteriormente que vai se instaurar o sufrágio universal direto secreto, a ideia de que todo cidadão integrante da sociedade tem direito a votar e escolher os governantes. Então, surge uma estrutura e surge uma teoria que designa a soberania do Estado a partir de uma visão de que ele deriva do consentimento e do poder do povo e não necessariamente emana de Deus, né? A ideia de que todo o poder emana do povo. Até um slogan que está sendo muito usado aí pelos bolsonaristas em oposição aos excessos de poder do STF, né? O STF brasileiro não deixa de ser, de certa forma, um soberano absolutista, né? Tá na hora da gente conter o excesso de poder do STF. É uma excrescência histórica. Quando surgiu a ideia, né, das doutrinas democráticas, era exatamente, principalmente as doutrinas liberais do poder, estava na ideia de conter o excesso de poder dos governantes. E o poder legislativo e o poder judiciário foram criados para conter o excesso de poder do executivo. No Brasil, a gente tem uma situação em que o excesso de poder é do judiciário. Enfim, uma excrescência histórica que nós vamos tratar de corrigir, principalmente se a gente reeleger o presidente Bolsonaro. Bom, depois de Hobbes e Locke, então, nasce Rousseau. Uma das principais formulações teóricas de Rousseau é a ideia de que o Estado é a expressão da vontade geral da nação. Bom, cada um desses teóricos tem lá as suas idiosincrasias, as suas diferenças, as suas sutilezas, mas são todos eles teóricos contratualistas. Eles partem da ideia de que a sociedade humana cria o Estado, né? Isto já deriva, de certa forma, São Tomás de Aquino, antes desses teóricos, né, digamos, não teológicos da teoria da soberania. São Tomás de Aquino antecipa isso dizendo que Deus concede a soberania ao povo e não ao governante. O que esses teóricos que nascem fora da formulação filosófica dos teólogos católicos vão afirmar é exatamente isso, que a soberania nacional deriva da soberania popular. Significa o que claramente? Significa que o povo é senhor do seu destino dentro das fronteiras do território nacional. Que o governo, portanto, é a organização, é a instituição a quem cabe definir os destinos de uma nação, mas que esse governo é legitimado e, posteriormente, do ponto de vista histórico, é eleito pelo povo. Portanto, o Estado é a organização que representa
os interesses do povo que vive dentro das fronteiras do território nacional. Mais adiante, já no século XIX, o debate entre os teóricos vai definir 3 limitações aos poderes soberanos do Estado. Posteriormente, no século XIX, vão surgir aperfeiçoamentos da doutrina da soberania, não no sentido de modificá-la radicalmente, mas no sentido de limitar o poder soberano do Estado. E ele está associada, essa limitação está associada à ideia de legitimação dos governantes. Então, esta legitimação, esse poder soberano dos governos, não pode atentar contra as necessidades humanas, ou seja, o governante não pode ser tirano, ele tem que se preocupar com o seu povo. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando aconteceu a primeira guerra do mundo ocidental livre contra o Iraque, depois do Iraque atacar o Kuwait, lá no início dos anos 90, um pedaço da população do Iraque fugiu para a Jordânia, que era um país da região ali que estava fora da guerra. Pois o Saddam Hussein, mesmo sendo um ditador tirano, ele fez um convênio, um acordo com o governo da Jordânia, e ele mandava suprimentos, medicamentos ali, para garantir o povo iraquiano que tinha fugido da guerra, estava vivendo em território estrangeiro. Saddam Hussein fazia isso porque ele era bonzinho? Não. Saddam precisava mostrar ao povo iraquiano que ele se preocupava com o povo. Ou seja, como já dizia São Tomás de Aquino, lá muito antes das doutrinas democráticas, o povo tem o direito de se rebelar contra o governante tirano. Ou seja, se o governante não cuida do seu povo, não provê alimento, saúde, paz, ordem pública, o povo tem o direito de derrubar o governante. Esta, portanto, é uma limitação da soberania do governo. O governo, portanto, não tem poderes absolutos, não pode fazer o que quer. A segunda limitação deriva do direito natural. O que é o direito natural? São direitos que antecedem a existência do Estado. O direito à vida, à propriedade e à liberdade. Portanto, na concepção teórica, filosófica do pensamento liberal moderno, esses 3 direitos antecedem a existência do Estado. Mesmo que não exista Estado, nós temos direito à vida, à liberdade e à propriedade. E nenhum governo do mundo pode atentar contra vida, propriedade e liberdade. Isto é outro elemento limitador do poder soberano dos governos. E a terceira limitação à soberania deriva da soberania dos outros estados, ou seja, a soberania de um governo nacional, de um estado nacional, vale para dentro das fronteiras de cada estado, de cada governo. A lei de um país vale dentro das fronteiras de um país. Se algum indivíduo atravessar a fronteira do país e cometer crimes num país vizinho, ele poderá ser preso, julgado e punido segundo a legislação do país onde ele cometeu o crime. Não pode ser julgado e punido pela legislação do seu país de origem. Claro que há convênios diplomáticos aí que fazem com que um criminoso possa ser expatriado e eventualmente vir a ser julgado no seu território nacional. Mas a lei, a soberania do Estado, a soberania do governo, vale, portanto, dentro das fronteiras de cada Estado nacional. Então essas são as doutrinas que organizam, gente, a noção de soberania nacional, ou seja, de autoridade de um governo sobre o povo e sobre o território dentro das fronteiras de um Estado nacional, e o conceito de soberania popular, ou seja, a ideia de que o poder emana do povo e que o governo, portanto, é legitimado ou escolhido pelo povo que ele governa. Portanto, o povo é o soberano por excelência. Na teoria dos 3 poderes, então, que são a representação política do Estado,
Se a gente pudesse definir uma hierarquia dos três poderes, né? Na teoria se diz que eles são independentes e harmônicos. É como se eles estivessem no mesmo nível de poder, mas não é bem assim. Quer dizer, os revolucionários franceses, quando decapitaram o rei, criaram o primeiro poder político pós-monárquico, poder republicano, eles criaram, em primeiro lugar, a Assembleia Nacional Constituinte, a Casa das Leis, a Casa da Representação do Povo. Então a ideia é de que o legislativo faz as leis, portanto, ele é o soberano. Em primeiro lugar está o povo, em segundo lugar o poder legislativo, depois o executivo, que executa o que o legislativo define, e o judiciário, na teoria, só se mete se houver conflito. Desrespeito à lei, desrespeito à Constituição, então o judiciário vai julgar. Isto é o que diz a teoria. No Brasil, o judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, legisla e governa, investiga, policia, prende, pune, faz o que quer. É uma verdadeira excrescência, uma aberração. Ok, gente? Por que tudo isso é importante? Porque este conceito de soberania não é nem um conceito, porque a soberania propriamente dita, entendida como o poder de cada povo definir o seu destino, com base na escolha do governo que quer ter, está ameaçado. O que nós vimos aqui no processo de transformação histórica, né? Quer dizer, a civilização grega e romana eram sociedades, as civilizações grega e romana eram sociedades que constituíram formas próprias de poder e de governo. Os gregos lá se reuniam em praça pública e definiam o destino das cidades-estado gregas. Os romanos criaram o Senado, criaram as instituições jurídicas, políticas, administrativas e militares do poder do Estado, que vieram a ser copiadas posteriormente pelo Estado moderno, né? Durante a Idade Média, essas estruturas desapareceram, o poder se fragmentou. Então a soberania era dos senhores feudais, cada um mandava dentro da sua propriedade. Quando os feudos foram unificados, criou-se então a estrutura do Estado. Em cima dos feudos tem uma estrutura que é a estrutura que governa o conjunto dos feudos, que se convencionou chamar de Estado Nacional. O que está acontecendo agora? É a tal da globalização, gente. Nós não temos nada contra a globalização. O que é a globalização? É a intensificação das trocas econômicas, sociais, culturais e políticas que ocorrem no planeta Terra decorrente dessas novas tecnologias de comunicação e de transporte em alta velocidade. Então, no período da existência dos feudos, na Idade Média, as trocas econômicas, culturais, sociais e políticas aconteciam dentro dos feudos. No período do Estado Nacional moderno, as trocas comerciais, políticas, culturais aconteciam dentro dos territórios nacionais ou entre estados nacionais, no terreno da diplomacia, do comércio internacional, das relações internacionais e assim por diante. Então, o que está acontecendo agora? Quer dizer, as trocas econômicas, principalmente econômicas, mas também as informações e o transporte de mercadorias e pessoas começou a acontecer num volume, numa velocidade muito maiores entre as nações do que aquelas que acontecem dentro dos territórios nacionais. E surgiram organizações econômicas, as corporações transnacionais, as Big Techs, corporações do mercado financeiro, do setor tecnológico, do setor energético, farmacoquímico, ou seja, empresas tão grandes e tão poderosas que assumiram as características de estados nacionais e que têm a pretensão de governar o mundo. Surgiram também organizações transnacionais. A ONU, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, essa organização aí que determina os destinos da nossa saúde, né? Não vou citar o nome explicitamente para não ser censurado aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando, que nesses tempos aí de doença global surgiu uma suposta autoridade sobre a saúde de todos nós, errando um monte,
mas querendo definir o que é bom e o que não é bom para a nossa saúde. O que está acontecendo aqui? Então, o surgimento deste fenômeno chamado globalização deu origem ao surgimento dos chamados globalistas, ou seja, de um grupo de corporações empresariais, de burocratas de organismos internacionais que querem governar o mundo sem ser eleitos. Exatamente. Ou seja, eles transferem o poder para instâncias de poder supranacional que não foram eleitas por ninguém. Recentemente, aí, semana passada, vocês devem ter visto a notícia de que os governos do G7 se reuniram e criaram um imposto global. Então essas grandes corporações nacionais vão pagar impostos globais. O que é isso, gente? Estão criando uma receita federal global. Daqui a pouco vão criar um governo do mundo. Quem elege esse governo? Aí é que está a questão, gente. Estão tentando roubar dos povos, da soberania dos povos, da soberania nacional, o direito de autodeterminação dos nossos destinos. E é a isso que os conservadores do mundo se opõem. Nós queremos que os povos continuem legitimando, escolhendo seus governos e que os destinos dos povos derivem do poder e do controle que o povo tem sobre os seus governos, sobre estas corporações transnacionais, sobre essas burocracias internacionais, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, ONU, Comunidade Europeia e essas outras todas. Quem é que manda? Quem controla? Que direito eles têm de definirem os nossos destinos? É por isso, gente, que eu dediquei este tempo a fazer este vídeo. Conhecer as doutrinas teocráticas e democráticas da soberania, saber em torno do que se organiza a ideia de que o poder emana do povo e de que o povo é soberano e de que os estados nacionais é que são soberanos para definir os nossos destinos, é uma compreensão necessária e fundamental para a gente enfrentar os nossos inimigos globalistas. Ok? Fui claro, fui didático, me fiz entender? Você aprendeu algo novo que não sabia ou reviu algo que tinha estudado há muito tempo? Sim, gostou? Então faz um Pix aí, gente. Ajuda o canal a crescer. A sua doação é fundamental. O seu compartilhamento também. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal e lembre-se, inscreva-se também no Dextra by Paulo Moura, o meu canal do Telegram, e inscreva-se por precaução lá no meu canal da cos.tv, Dextra Espaço Jornalismo. Este é o nome do meu canal lá, ok? É isso, gente, o vídeo de hoje era esse. Até o próximo.